Buenas, bom dia. 11 horas em ponto. Estamos aqui começando a semana, já desejando uma boa semana para todo mundo. Eu que acordei de mau humor, tentar melhorar meu humor. Quebrei as pernas do Felipe, porque, pelo que eu percebi na nossa conversa, o agendamento era para ser 19h30. E não sei por que eu agendei às 11 e na cabeça do Felipe ficou 19h30 e agora ele me disse, pá, agora que eu vi e tal. Então daqui a pouco ele tá aí, porque é um homem pronto, né? Mas, na cabeça dele seria melhor no escritório e tal, mais estruturado e tal. Então hoje nós vamos falar sobre a riqueza da colaboração entre colegas e não tinha pessoa melhor para escolher, embora a gente conheça vários aí colegas que são ricos nessa questão de ajudar os outros. Ó, chegou o Felipe, e aí meu irmão, a gente tem alguns exponenciais, um deles é o Felipe Possamay, que eu vou dar enquanto é só nós na live. Segunda-feira. Esse negócio de live eu acho que cansa também um pouco as pessoas, né? Vamos lá caçar a Tamara vai brincar, tudo bem? Ó, entrou a Olá, Popkit. E aí, meu querido, tudo bem? bom dia, tudo certo? Tudo jóia. Estamos os dois informais aqui, ó. Moletom da Gap. Abrigo, moletom, isso aí. Hoje vai ser assim. Tá muito frio aí, cara? Em casa, com o cachorro latindo, criança correndo, hoje Ah, vai mas ser aqui, dessa isso aqui forma. virou um festival de barulho, meu. Eu passo a partir das 2 da manhã, o galo do vizinho começa a cantar. Galo de cidade é assim, né? Caramba. O vizinho aqui da direita tem uns 9 a 10 cachorros. E aí eles andaram brigando, se separando. A mulher que cuida dos cachorros não anda por aí. Eu acho que os bichos estão com fome, não param de latir. Quando não é as crianças, quando não é a gente fazendo barulho pela casa. É, faz parte, Faz parte. Esse é o ambiente. É isso aí. E aí, Mas meu velho? tá frio por aqui, sim. Estamos em casa, se mantendo, já que é Aqui eu acho que possível, tá né? uns 10 graus. 10, Eu 11 nem graus. sei a temperatura agora, mas dentro das recomendações que todo mundo tem feito, né? Se possível, fique em casa. Eu estou seguindo isso desde 17 de março, Paulo. Não, eu também tô fechado em casa, só bastante saio tempo. pro necessário. Assim. Sexta eu tive que ir no shopping atender um cliente que estava inseguro e tal, precisava conversar pessoalmente, mas eu tenho fechado muito contrato aqui pelo Whats. Aham. E Cavanhaque é esse. Eu conheço o Felipe já de Cavanhaque. É, já faz sei um se- tempinho. Pode ser tua amiga de outras eras. E aí, Eu uso há muito tempo, eu não sei, porque tá um pouquinho maior, talvez, o relaxamento de ficar em casa, né? não, mas tá bonito, tá caprichado. O cabelo tá um pouco grande, o meu também. Tô precisando, ou ela tá falando que tem uns fios brancos aí que tá Pode ser. aparecendo Aí, ó, demais. chegou o tio Christian aí do Christian do Opa, Carlos Rios. o Esse Christian, detém muito poder, né? Muito dinheiro, pá, o camarada aí. influência. Esses dias assisti uma live dele com o pessoal da Comissão de Direito, Tecnologia, Sim, ali, era enfim, ele, né, o o Gustavo e companhia, Gustavo eu e acho o que o Felipe Malman. também. E o Malman, O né? Felipe Isso. Malman. E estavam falando, né? Eu digo estávamos porque a gente meio que participa mesmo assistindo, né? Tava falando de as questões éticas aí também com as redes sociais, com Pois esse tipo tu de, esse também tipo de trabalhou bastante com atividade. ética. A experiência à Porque do frente da Tiago. subseção, a experiência à frente da subseção aqui em Bento, né? Enquanto presidente por 2 mandatos e tínhamos que lidar com processos éticos disciplinares. E agora, nesta gestão na OAB estadual, né? Com o Tribunal de Ética e Disciplina, onde de Tu tá fato a no gente TED? julga. Estou no TED, eu e o Kleber, colega daqui também, né? Sim, e o Christian. O Christian também O integra Baldasso, acho que também tá, não? o Baldasso Ó, está em falou no das Kleber, ele provas. chegou. É uma Isso aí. ligação umbilical, né? Tem uma galerinha de Bento aqui, a E aí, Pop meu irmão Kit ali, Kleber, querido. que é a Aline, que falou antes, o Thiago Aham. Galvão, o Kleber, a Aline, um galera abraço. vai participando, né? Eu não sei onde é que ele tá vendo o gordinho aqui, mas Não, pela não, o idade dele ele Kleber já não enxerga direito, a gente tem que entender. é piadista, isso aí, faz parte. Olha, o Flávio também, ó, dizendo que a minha vida é só virtual. Não, os caras fazem piada, né? Ah, não, ele não tá mais Ah, no o Christian TED, saiu do TED.
Tá, Não, o tá. TED é puxado, eu tive a honra de receber o convite do TED nessa gestão. A querida Regina me convidou, mas TED é muito puxado para minha vida atualmente, não ia dar. É bastante coisa. Deixa eu O tentar Baldasso, tirar a vida do Baldasso é fiscalização mesmo, né? o xerife, né, como a gente chama. É o xerifão, né? Tá lá fazendo um trabalhão em Sapucaia também. Mas deixa eu te dizer, porque a gente falou até agora, eu não quero começar até agradecendo a gentileza do convite, aí sei que tu tá fazendo esse trabalho bem bacana aí, e com frequência, né? E tu sim tá As com lives. uma vida virtual com as lives aí. Eu vou te dizer que tá um pouco cansativo já no que tange a organização da coisa, depois editar e botar no canal e tal. Até a última live que eu fiz sexta-feira foi show de bola, cara, maravilhosa. E eu ratei na hora de salvar aqui, pô, só tem as grandes aí, Ricardo Vogt. Ah, tem um pessoal mesmo ali, ó. Tá. E, cara, ratei. Ó, o Denis foi presidente da Getra, Brat, enfim, é um nome grande aí do direito do trabalho. Um dia Legal, dá legal. pra agendar comigo uma live, ainda não agendamos. Mas vai ser assim, 1 a 2 por semana só, Felipe. Dá uma diminuída, então, na coisa. Embora seja muito prazeroso conversar com os colegas, eu só tenho gente boa na minha rede, né? Pelo menos os que eu convido são gente boa, né? E nem todos gente boa eu consigo convidar. Não, e tu tem realmente uma rede bem grande. Eu não consigo assistir gigante, todos, cara. Eu tô com 3 por semana. Já tem até dia 26. E isso que eu parei de agendar. E tem gente até do exterior, né? Que esses dias eu vi que tinha uma pessoa do fora. Essa que eu tava dizendo agora que não salvei, cara. Daí, por indignação, eu falei com o Gustavo Rocha e nós vamos fazer com várias pessoas ao redor do mundo, né? Um representante de cada país. Não vai mais ser com foco em paternidade nem maternidade, mas sim no Covid mesmo, para ver como que cada país lidou com isso aí. Vai ser bem interessante, até para sair um pouco do direito, né? É bom. A gente tem que falar de outras áreas também. Hoje de manhã mesmo eu escutava na rádio que qual é o país agora? É alguma coisa lá para a Ásia, não tenho certeza agora, não vou nem chutar para não falar bobagem. Que já faz uns 15 dias, uma coisa assim, o último vitimado, vamos chamar assim, né? Já está curado, não tem mais. Quem eu vi hoje que está livre de Covid total e teve, sei lá, 2, 3 dezenas de casos só, foi a Nova Zelândia. Olha ali. Por coincidência, eu tenho um primo lá que eu vou convidar para essa live aí. Bacana. Para ele falar sobre. É bom termos notícias boas também, né? Não só falar de referência de como tratar isso também, né? E acabar com aquele papo furado de que é uma gripezinha, né? Que coisa mais danosa. É verdade. Mas não é sobre isso que nós vamos falar, né? O pessoal continua te chamando de gordinho aí, ó. Não, o pessoal aí fica fazendo piadinha, né? Não adianta. Mas tudo bem. Vai ter a vingança. Eu vou participar das lives deles também depois. Vai ter. Isso. Vai ter a hora da vingança, né? Sim, não, realmente a ideia de falar de colaboração entre colegas, né? Até tem uma amiga que mencionou que é advocacia colaborativa. Usou essa expressão aí, né? Já ouvi essa expressão. Mas eu acho que ela se refere a outra coisa. Eu acho que ela se refere àquelas leads ou aqueles problemas que tu precisa ser multidisciplinar. Isso. Acho que é isso. E o nosso foco aqui, embora não se tenha amizade mesmo. É isso aí. E não se tenha combinado nada antes, parte desde de conversas de grupos de WhatsApp que, né, participamos aí e cada um de nós certamente participa de vários grupos de WhatsApp com vários outros colegas e se relaciona presencial ou virtualmente com outros colegas, onde a gente sempre tem a oportunidade, né, de trocar dúvidas, trocar experiências, enfim, informações. Agora há pouco de manhã mesmo, eu estava num grupo de direito imobiliário perguntando para os colegas se alguém tinha passado por uma determinada situação específica lá que envolve uma conduta antissocial de um inquilino, de um condômino, né? Isso é uma coisa que eu até anotei para te falar contigo, porque a gente costuma ajudar muito e às vezes a gente não sabe pedir ajuda, né? E os grupos de WhatsApp acaba a gente exercitando um pouco esse negócio de eventualmente pedir ajuda. Eu costumo dizer o seguinte, tem vários colegas que perguntam, e eu me considero bastante ativo realmente em tentar prestar esse auxílio, mas em razão do seguinte, as dúvidas que alguns que estão iniciando hoje têm são as mesmas que eu tive lá atrás,
Não, e outra, né, Felipe? A coisa é tão dinâmica e é tanta informação. Eu que sou trabalhista, por exemplo, teve a questão das MPs e uma enxurrada de dúvidas e clientes e tal. Que às vezes as coisas mais básicas do direito do trabalho, que eu sou especialista, eu até não me veio na cabeça. Então, às vezes, tu vai num grupo, gente, que tal situação, me deu um branco, me ajuda. Não, e é para isso mesmo. E no exemplo do direito do trabalho, foi uma pandemia jurídica, né? Entre tantas MPs e outras coisas. Na verdade, em todas as áreas do direito. A pandemia jurídica, eu ouvi essa, realmente, é algo que, nossa, nos tira do sério até. Nós temos alguns anos de trabalho pela frente garantidos, né? Ah, pois é. O Kleber mesmo mencionou que teve uma ocasião lá de uma medida provisória publicada de manhã e o presidente revogando ela por Twitter, né? Porque viu que a Constituição foi ruim. Eu fiz uma live com o Kleber, já acho que faz um mês mais ou menos, que nós falamos sobre isso. Falaram sobre disso. As MPs, eu assisti. E aí eu dizia o seguinte, as dúvidas que vários colegas, principalmente os mais jovens na carreira, né, têm, são coisas que hoje qualquer um de nós, e te cito também como um exemplo de quem participava e ajudava bastante nisso, sabemos porque já tivemos essas dúvidas lá atrás, em algum momento, já passamos por aquela experiência. Não, eu continuo, só que em outros grupos, eu acho que tu está te referindo àquele grupo de advogados. Sim, grandão, isso. Eu me irritei e saí, eu sou meio venal, eu sou mais venal que tu. Não, mas eu sei que tu continua participando de outros e também, sim. Com certeza, ajuda, né? Na verdade, é uma questão mútua, né? Uma questão, a história da vida de duas mãos. Eu tenho uma frase que aprendi uns anos atrás, que seria atribuído a Cora Coralina, que diz que é feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E eu tive uma parte fundada nessa experiência, aí, nesse pensamento, aliás. Eu sempre tive uma ideia de poder ser professor, tá? De ministrar aulas. Tá? E, na verdade, o que acontece? Sei que hoje, para fins acadêmicos, né, as instituições exigem sempre titulação. Né? Tem que ser mestre, tem que ser doutor, enfim, natural, se exige qualificação. E por conta do destino, na verdade, ao longo dos anos, eu fui fazendo cursos de especialização, porque são questões mais práticas, mais do dia a dia, mais para atividade profissional mesmo. Né? Eu prefiro estudar a coisa prática. E faltou essa parte mais, que eu chamo de filosófica, mas que é acadêmica, enfim, né? Deu uma atitude. Não abandonei essa ideia, não abandonei. De fato, ela foi passando. Vejo que o tempo está passando e talvez cada vez fique mais difícil, porque com a atividade da profissão, com a questão institucional ali atrás com a OAB, hoje com uma criança pequena em casa, mas enfim, não quero utilizar como desculpas, mas eu vejo que o tempo está passando, embora não tenha abandonado. Quem sabe eu acho que essas coisas às vezes é uma questão do cara se estruturar para fazer, às vezes é uma questão de destino, né? Eu nunca quis dar aula, eu acho cansativo falar 10 vezes a mesma coisa, sabe? Esclarecer sempre as mesmas dúvidas, embora o dia a dia nos leve a isso, né? Até no atendimento ao cliente, tu explica, eu sou entro com o processo, já dou o número do processo para o cliente, ensino a pesquisar e consultar, e quando ele tem dúvida, é melhor que ele tire comigo do que com o concorrente, né? Sem dúvida nenhuma, Mas assim, acabei dando aula, montei o curso de preposto porque ele apareceu, assim, e aí a gente foi fazendo, e agora já tem outro curso na Forma. Esse tempo me chamaram para uma aula na pós, que a OAB me deu o conteúdo, que foi a questão de ética e publicidade. Eu fui para dar uma aula de ética, e aí deu uma quebra de escala, eu acabei dando 2 aulas no mesmo dia na pós. Nem pós eu tinha quando eu fiz isso. E aí o destino é esse, acaba fazendo. Então, te sugeriria isso, pensa num curso prático para dar. Tipo o meu de preposto, assim. Sim. Não, e eu já tive até algumas dessas experiências. Na verdade, não necessariamente aula no mundo acadêmico, aula do modo geral, de qualquer forma. Eu acho que me considero, vamos dizer assim, capacitado para fazer algumas dessas coisas pela experiência, pela bagagem que a gente tem. Com absoluta certeza, né? A bagagem que tu tem e a forma de saber se comunicar também. Como diz já disse o ministro aquele, a modéstia às favas, né? Fazendo a piadinha aqui, não é essa questão.
Mas, Não, é de se auto-observar, pô. Mas é de se Você tem que observar, valorizar isso aí. quem tu é. E Aliás, só gosto. para aproveitar aqui que tem um elogio aí do Flávio, que tu tá ajudando as pessoas a aprender a mexer nas plataformas digitais e tal. Eu me preocupei porque hoje eu exerço um cargo de juiz leigo aqui na comarca em Bento Gonçalves, Ah, né, no Juizado Especial Cível, e nós estamos trabalhando, fazendo contato, inclusive com o cartório, já me coloquei à disposição para fazer um projeto piloto para retomarmos as audiências agora nessa modalidade virtual, né, videoconferência. E estou me capacitando para isso. Eu busquei já. e o que que tu acha, aproveitando das audiências de instrução por videoconferência? A instrução é o que as pessoas mais têm receios, né? Eu tenho muito receio. Por conta de questões como como assegurar a incomunicabilidade das testemunhas, por exemplo, né? E exemplos bem corriqueiros. O Jorge da Quinta Vara de Porto Alegre fez a primeira audiência de instrução aqui do período de pandemia semana passada, eu acho. E a testemunha que ele ouviu estava dentro de um carro. Tem várias situações. O que muito vem à mente com colegas que eu tenho falado é a circunstância de a parte e as suas testemunhas, às vezes, estarem no escritório do advogado. Sim. Porque, às vezes, o cliente ou a testemunha, às vezes, se nós já temos alguma dificuldade do uso da tecnologia e tal, talvez uma pessoa mais simples ali, né, mais limitada, vai ser pior ainda. Então, para facilitar, bom, eu trago todo mundo para o meu escritório. Mas e aí? Eu estou ouvindo um depoimento do cliente e depois vou ouvir a testemunha que presenciou. Como é que eu asseguro que a testemunha não está no mesmo ambiente? Né? É difícil, tem circunstâncias realmente Não, mas difíceis. essa questão do carro que eu falei é isso. Por exemplo, ele não sabia nem se o carro estava andando ou não estava andando. Sim. Se tinha alguém atrás do banco ali falando alguma coisa para testemunha. Se tinha alguém do lado de fora do carro com um cartaz, sei lá. Né? Dá para imaginar mil coisas no teleprompter. Esse tempo conversei com o Felipe Carmona, lá da Getra, ele tinha atrás dele um teleprompter. Ele me mostrou, Paulo, tá vendo o que tem aqui e tal. Né? Agora eu estava esses tempos vendo uma propaganda no celular desses joguinhos e coisa, e aparecia a propaganda de um editor de textos onde tu tá falando aqui e o teleprompter está aparecendo na tela do celular. Tá mostrando, poxa vida, olha só. Eu tenho preferido ter em mente a ideia de que as pessoas agem como regra de boa fé. De boa fé, sim. Tem que presumir a boa fé, certo? Tem algumas técnicas, pelo que eu tô vendo, e dando certo, eu pretendo, na função do juiz leigo, colocar em prática. Por exemplo, eu vou pedir para a testemunha, ali no momento da qualificação, logo no início, né? O local, que ela identifica o local onde é que ela está, se está no endereço, em casa, no comércio, sei lá o que, enfim, no carro ali, como tu mencionou. Se ela está num dispositivo móvel, sendo possível, ela me mostrar o seu entorno, o seu ambiente. Só para mim ter uma ideia se tem outras pessoas presentes ou não, etc. Igual, isso não elide, né? Totalmente as dúvidas que existem. Mas também temos outras questões, né? Não dá para, como eu falei, o que tem que se presumir é a boa-fé. Não dá para presumir o inverso, não dá para presumir que houve uma maldade, alguma coisa, e uma combinação, porque isso pode acontecer numa audiência presencial. As pessoas podem chegar lá combinando tudo, né? Então vamos falar a realidade. E também, para qualquer nulidade ou coisa assim, dentro das regras de processo, nós temos que não há uma nulidade sem um prejuízo. Né? Então alguém tem que sustentar que aconteceu, o que aconteceu, demonstrar de algum indício mínimo ali, para se refazer o ato, se for o caso, para anular alguma coisa. Enfim, tem várias questões jurídicas, né, envolvidas nisso. No que seja a prova oral, eu acho muito complicado essa questão de refazer o ato. Ela tem que dar certo, senão tu cingiu a prova. Né? Isso é Só verdade. cumprimentar rapidinho aí, Felipe, o Laison que entrou, Matheus, o doutor André, Doce, a doutora Suza. Tem uma pessoa que eu não sei identificar pelo nick, mas tem que cumprimentar essa gente aí. A Cláudia Costa, queridona. Tem uma turma daqui da minha cidade, daqui de Bento também. Também, tem uma turma tua e tem uma turma nossa aqui. A Cláudia e a sócia dela, a Sabrina, estão sempre acompanhando as lives aí. Que é o pessoal lá da Laranja e Maurício.
Que é sim. ligado ao Laranja e Maranguelo, a minha perita contábil, é onde eu dou minhas aulas, tem escola. Né? Todos os laranjas. Eu ia Tudo aproveitar, lá. porque eu ia comentar agora o que a Daiane mencionou das audiências criminais, onde já ocorre, Aham. etc., né? Que o juízo pergunta se tem pessoas na sala, quem são, se são procuradores, etc. Na verdade, temos que ter em mente que as audiências virtuais não é algo inédito. Hoje, a videoconferência, as precatórias aqui no Rio Grande do Sul Não, já eu até existem já há fiz 2, 3 uma anos, que eu acho. era semi-presencial. Eu fui a Nova Petrópolis, inseguro com essa questão de fazer audiência à distância, nós preferimos ir, eu e meu cliente lá, Uhum. para tomar depoimento e tal. E a testemunha dele foi a Novo Hamburgo, no fórum, e aí fez do fórum o depoimento dele, e nós em Nova Petrópolis. Mas aí ele estava no fórum, era um Sim. ambiente rígido. Sim, sim, tem essa circunstância. Até aquelas resoluções do CNJ me parece que prevêem em algum momento que se não houver a estrutura física, tecnológica, a pessoa iria no ambiente forense, né? Só que neste momento ainda não temos as atividades Não dá. presenciais, E então, outra coisa é a questão da. Que pode parecer frescura, mas não é, cara. É uma questão de prerrogativa, e a prerrogativa não é nossa, a prerrogativa é do cidadão. E é o fato da paridade de armas e da gente sim, não poder arriscar nossa saúde, nem a do cliente, nem a do jurisdicionado, nem a da testemunha. Como o juiz também não vai arriscar dele, não vai arriscar a saúde do sim. servidor dele. Né? Então, Não, por uma verdade, questão verdade. de harmonia, talvez também um pouquinho mais de insistência em não fazer, talvez seja Sim, importante. sim. Esses dias tá dentro da nossa ideia de hoje, da colaboração entre colegas, né? Uma colega daqui me questionou sobre uma situação onde ela tinha que ouvir. Ela entendia que tinha que realizar audiência, porque é uma situação de certa urgência, só que ela está numa realidade que tanto os clientes como as testemunhas que os clientes arrolaram são pessoas de idade, já com dificuldade de locomoção ou até mesmo de audição. E ela disse, eu não tenho como fazer eles não vão saber usar essa tecnologia, eles não vão saber se conectar por um aplicativo no celular ou pelo computador. Eu vou ter que trazer eles no meu escritório. Não tem outra forma. E eu também não via um outro exemplo para ela. O que eu pude sugerir era, tu justifica o juízo que designou a audiência, essa dificuldade, mas tentando assim a ideia de suspender esse ato, de realizá-lo mais adiante, mas ela tem a urgência, ela precisa fazer agora. Então, às vezes também a gente não tem saídas para Eu acho que vão ter todas as situações assim situações. que vão ter que passar por cima do preciosismo, paciência. Talvez Sim. seja As questões necessário de isso mesmo. tutela de urgência, de repente, ou enfim. Exato. E Aquela em velha história de que o contrapartida, direito tardio não é justiça, né? é verdade. E em contrapartida, em outras situações, eu mesmo tenho, enquanto procurador, processos aí que envolvem discussão sobre alimentos, e que já tem um despacho recente da semana passada dizendo que, embora se conheça a possibilidade do ato virtual, entende que tem que ser presencial. Então, está Uhum. suspenso o processo. Eu também tenho uma Se tu certa for ver a urgência. área que eu atuo, trabalhista, ela é toda Trabalhista. alimentar, né? Ela é toda alimentar. Exatamente. Então Exatamente. tudo deveria ser urgente, né? Sim, se for pensar dessa forma, tudo deveria ser urgente. E principalmente nesse período de pandemia que as pessoas estão sem uma fonte de renda, sem, né, outras É. alternativas de recursos. E nós Enfim, também, é um momento que a gente, claro, é muito fácil da gente falar, quem tem um pouco de economia, ou quem vive numa situação onde o cônjuge trabalha, ou tem os pais por perto, enfim, que não passa fome, é fácil. Mas ainda assim, ressalta, todos nós temos que dar uma dose de sacrifício nesse momento, né? sem dúvida nenhuma. E talvez, E, às vezes, a rigidez do processo seja uma dose de sacrifício que a gente tem que dar, em alguns casos. É tudo muito subjetivo e particular, eu acho. sim, verdade. Temos todas essas situações a se considerar. Mas, enfim, em algum momento isso vai ter que voltar E nem é o tema da nossa live também. uma nova normalidade, ou sei lá. Ou veio para ficar e não vamos ter mais atos presenciais. Não se sabe bem. Não se sabe bem. Não O se tempo sabe. dirá. Acho que não, mas não se sabe. O tempo dirá. É. É. E, bom, mas voltando ao nosso assunto aí da colaboração entre colegas, então eu dizia o seguinte, hoje mesmo, né, eu me citei de exemplo,
E costumo dizer a qualquer colega que me questiona sobre um assunto ali, trocar uma experiência, tirar uma dúvida, que as dúvidas são as mais das simples às complexas, são motivadas por inexperiência profissional, por desconhecer a sistemática, às vezes, nada de absurdo, né? Costumo dizer que não é vergonha perguntar, ao contrário. Não, vergonha é tu não ter certeza de uma coisa e arriscar a vida de um jurisdicionado aí. Exato, né? Tanto que eu mesmo, sem constrangimento... Só um pouquinho, paramos para sinalizar a chegada do Barba Ruivo. Opa, agora merece até uma pausa aqui, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma menção honrosa aí, né? Mas, ó, antes que a gente fique para trás aqui, depois nos xinguem, tá? A nossa vice-presidente da Caixa de Assistência, a Mariana, também apareceu aqui, hein? Não vi. Passou várias pessoas aí, o colega Isaías de Farroupilha. Então, um abraço para ela. Tem. Temos assistido uma live dela, muito bem, foi muito bom. Acho que foi com o Kleber. Ela participou de uma aqui em Bento sobre os benefícios da Caixa, etc. Sim. São desconhecidos até por muitos, eu fiquei né? sem entender por que o Pedro ainda dá entrevista, né? Tendo uma vice-presidente desse gabarito. A colega Maximília também, minha atual presidente da minha turma no Tribunal de Ética de Disciplina também está aqui. Tem vários colegas de Bento aqui, Ana Paula, Gabriela. Tem gente que eu não identifico. A gente não vai ler todos, vai acabar perdendo aqui, enfim. Não, e tem o Nick, né? Às vezes a gente não... E eu costumo dizer, então, voltando ali, porque eu sou um tipo de pessoa que não tem constrangimento de perguntar quando não sabe. Perguntar para o colega, para o advogado, perguntar no balcão do foro, como é que eu faço isso, não faço. Aquele tipo de situação... Até para o juiz, se for preciso, eu até para o juiz. Aquele tipo de situação bem comum no dia a dia, que nem tem a ver com o direito. Tu encontra uma outra pessoa na rua, ela te cumprimenta e chama pelo nome e tu não tem a menor ideia quem é esse cidadão. Eu não fico constrangido, eu simplesmente digo, me desculpa, não leva mal, mas eu não me lembro de ti. Isso aí eu fico constrangido. Não, eu pergunto. Isso aí eu ainda fico. Então, se eu pergunto isso, também dúvidas jurídicas e outras coisas, sem eu acho que isso aí sim, isso não me constrange. Não me constrange. Agora, gente que me conhece e eu não me lembro quem é, eu fico constrangido. Isso é comum de acontecer. E nessa troca de experiências que a gente tem aí, vai se aprendendo em conjunto, né? Com todos os colegas, porque ninguém nasceu sabendo. E outra, né, Felipe? Sobre o mesmo problema, também. Eu tenho uma forma de abordar, tu tem outra. Então, talvez a tua experiência seja mais exitosa que a minha, ou vice-versa. Também. Então, não custa nada a troca de experiência, né? Claro, o exemplo prático esse, que o meu questionamento era sobre algum colega com situação envolvendo uma ação judicial para tentar expulsar, né, excluir um condômino ruim para o ambiente. Tá? E uma colega deu a sugestão dizendo que é uma ação rara, é difícil, depende de uma série de provas, de elementos e tal. Não é toda e qualquer situação, mas a gente vai excluir alguém da sua propriedade, né? E deu uma alternativa que eu não tinha pensado. Talvez por infrações ao condomínio, multas que sejam aplicadas pela questão financeira, se não é pela ação judicial que é a força a sair, talvez pela questão financeira ela tenha que ou mudar o comportamento ou sair do ambiente. Tu vê, é um outro exemplo, né? Mas aí é muita sorte, né? Seria mesmo. Mas realmente, tens razão nisso, porque cada um tem uma forma de interpretar, às vezes, uma determinada situação. O direito é muito em cima de experiência, né? Então, obviamente que a minha experiência nunca vai ser igual à tua. Né? Tu tem as tuas nuances, eu tenho as minhas, e daqui a pouco nós temos um terceiro caso onde nós vamos combinar as experiências aí, né? Por isso, nesse ponto, eu sou muito a favor das parcerias, eu faço muita parceria, especialmente técnica. Sim, eu assisti uma outra live tua também, que era uma pessoa que fazia perícias. Não sei se era a Cris. Não guardei o nome. Teve duas peritas que eu fiz, foi a Cláudia Maranguelo e a Cristiane Koch. Eu acho que essa Cristiane... Agora, umas 2 semanas atrás, talvez. A Cristiane. E teve várias experiências bacanas sobre a parceria essa com o perito, às vezes desde o início da ação, né? Aí no caso o contábil principalmente. Isso, mas dependendo se houver como entrar com perito médico, principalmente, eu acho essencial. Só que médico é uma dificuldade prática, duas dificuldades práticas. A primeira é o honorário. Como meu público 90% é gente pobre,
o custo... Então não tem como pagar, a não ser que seja na participação. E na participação, a maioria dos médicos que existem, eles estão acostumados a fazer a assistência para reclamada. Então, se não é o caso de reclamada, eu estou trabalhando com um reclamante, eu vou encontrar dificuldade no contraste das teses. Além do que o médico é uma categoria que se protege. Né? Sim, diferente sem dúvida. Sem dúvida. A dificuldade numa ação de erro médico, por exemplo, é tu conseguir alguém que diga que o cara errou. Exato. Diferente com o advogado, né? Tem uns que não precisa nem pagar para dizer que tu errou. Tem uma frase que diz que uma piadinha até, enfim, tom de brincadeira, que diz que o erro do médico está enterrado, enquanto que o erro do advogado está documentado. Boa. Né? Que está no processo. Mas tem lógica, tem lógica. Claro que sim. Tem lógica. E, enfim, é bacana essa experiência de a gente poder contribuir com outros colegas, né? Poder colaborar. Eu acho assim, Felipe, a vida é um eterno colher. Né? E para colher tu acaba tendo que plantar. Então, se tu não te preocupar com o colher, né, a fruta cai madura em cima de ti. Sim. Mas se tu não te preocupar com plantar, não vai ter fruta. Verdade. Né? Então, tem que ficar plantando. E eu costumo ter gratidão, né? Eu costumo ser muito grato, porque eu sempre disse, às vezes, claro, a gente está um pouco mais queixoso e tal, mas eu sempre acho que a minha vida é muito ajustada, sabe? Eu não tenho muito em excesso, nada que sobre demais, não ser amor e tal, mas não me falta. Sempre na hora certinha vem e pinga, sabe? Que bom. Então, eu acho que isso é consequência dessa visão de um pouco de altruísmo, de plantar, né, de dar. Não que a gente faça nesse sentido, mas cientificamente acaba acontecendo, né? É uma forma de retribuição que tu acaba recebendo, né? Por um bem, vamos chamar assim, que tu faça aí. Mas é bacana, é uma experiência legal. Para mim, pessoalmente, vem desde essa ideia que eu mencionei, né? De ter a intenção de dar aula, que eu não abandonei ainda, e que é uma forma, me sinto confortável, me sinto bem em poder, não é com a intenção, com a sensação ou com a intenção de estar ensinando, porque a gente também não sabe tudo para ensinar, mas me parece eu acho que a gente mais aprende do que ensina quando a gente dá aula. Isso, é isso aí, dentro dessa lógica, a gente acaba aprendendo em conjunto, porque tu falou, né, o colega tem uma visão diferente, uma experiência diferente, uma ideia um pouco, um outro caminho ali que vai servir. Raciocínio jurídico, às vezes, diferente. Raciocínio, uma interpretação, tem tudo, né? Na verdade, a nossa atividade ela funciona de criatividade, né? De termos, de levarmos ao judiciário teses, de criarmos, de construirmos e com argumentos, obviamente, né? Sim. Fazer com que se convençam e julguem. Deixar salvaguardado, a criatividade não deve se ater aos fatos, né? De preferência, os fatos são os fatos, né? Sim, claro, não dá para sair inventando coisas mirabolantes, mas... Não, é que tem colega que é muito criativo. Tem. A criatividade é bem grande mesmo. Mas eu acho que é bacana, eu acho que em parte por força das minhas áreas de atuação na advocacia, onde tenho muito pouco questões com matérias de fato. A maioria é questões de direito. Tu atua consumidor, né, geralmente? Também consumidor. E, na verdade, o que acontece? Claro, por força do novo código, ali, o CPC de 2015, que tem audiência de conciliação ali como obrigatória no início, acabou tendo mais atividades assim forenses, né? Mas se não e como juiz leigo, tu deve ter uma variação grande de tema também, né? Sim, tem bastante coisa ali. O juizado especial, na verdade, ao longo dos anos, ele está virando uma vala comum. Tudo Sim. que é ação e com ampliação das suas competências, por exemplo, hoje temos o juizado da Fazenda Pública, né? Então, tudo que é processo, questões de medicamentos, que em tese teriam talvez uma complexidade maior, alguns casos envolvem perícia, etc., que estavam na justiça comum, estão parando no juizado da Fazenda. A competência lá é absoluta pelo valor da causa. Consumidor, até direito médico, se tu bobear, tem ali. Se bobear, tudo tem aí. Se não exigir perícia. E aí, no dia a dia, claro, a atividade do JEC aqui, elas são sempre à noite, né? Que fazem à noite.
Mas no dia, no horário comercial, vamos dizer, praticamente eu estou tempo integral, estaria no escritório. Agora estou em casa, já que me posso dar esse luxo. Se não é bem, não é bem luxo, mas enfim. Tenho esse tempo. Entrou a Tatiana Corrêa, que está de aniversário hoje. Tá de aniversário ali, ó. Vamos saudá-la. Parabéns, Tati, querida. Isso aí. A Tati é minha colega também na comissão de seleção e inscrição da OAB. Tu tá nessa também, Também tia? tô na... Ontem à noite eu estava despachando 29 processos, eu acho que me mandaram. Deus. E esse é extremamente burocrático, né? Inscrição de novos advogados, estagiários e tal. Mas parabéns para vocês. Uma forma da gente contribuir também, né? Que nem no técnico e tal. Me perdi até no que eu estava falando agora. Foge tanto dos assuntos. Eu estava falando que estaria no escritório, estava falando sobre a questão do juizado. Por força das minhas áreas de atuação na advocacia, eu tenho bastante tempo de escritório. Eu fico bastante tempo presencial no escritório. E claro, isso eu tenho facilidade então de estar sempre ali na rede social, no WhatsApp. Normalmente o WhatsApp, né, para esse tipo de colaboração entre colegas ali, que a gente troca dúvidas e tal, participa de vários grupos, de vários assuntos jurídicos, desde o imobiliário, família, civil, processo civil, aqueles grupos de jovens advogados que a gente tem, um do Estado e um aqui de Bento específico, entre outros, né? Algumas das comissões que a gente faz parte, etc. E sempre tem dúvidas jurídicas das mais diversas. Esses dias... um colega me perguntou sobre o seguinte, ele estava consultando um processo, era uma ação consensual até, de divórcio, assim, uma coisa de família. E a última coisa que aconteceu foi uma apelação, embora consensual, tinha uma questão lá que não ficou satisfatória no acordo e os dois interessados recorreram. E aí ele diz, olha, faz uns 6, 7 meses que esse processo está no Tribunal de Justiça, a movimentação é lá de 2019, mais até de tempo, e não aparece nada para mim. Eu não sei o que está acontecendo. Como é que eu busco alguma informação e tal? É um desconhecimento simples, mas ele não é obrigado ele não nasceu sabendo, não é obrigado a saber. Sim. Eu digo para ele, me dá o número do processo, consulto ali, abaixo das últimas movimentações no site do TJ, processo físico ainda, tem um link lá que é verdades do segundo grau. Eu não conhecia isso. É simples. Clica ali. Isso é outra coisa que é tipicamente da prática. Na prática. Tu tá habituado a fazer. Eu ainda brinquei, clica ali onde diz dados do segundo grau, tu vai ter uma surpresa. Por quê? O processo a apelação tinha sido julgada e estava saindo nota de expediente, mesmo nesse período da pandemia. Isso é uma questão simples, vamos pensar assim em termos de complexidades, né? Comparando-se com outras, mas a gente não aprende. Tem um negócio também, a insegurança. Acontece bastante comigo de eu ciceronear colegas que estão voltando para a área ou começando no direito, né? E às vezes essas pessoas têm muito medo de fazer o procedimento errado. Então tem uma colega que eu passo uns processos para ela fazer comigo de vez em quando, que ela faz questão que eu esteja online para ela fazer um protocolo. Porque ela tem medo de clicar na coisa errada. Só que eu não me lembro da maior parte das coisas que ela está falando. Essa memória fotográfica não tem. Sim. Ele disse, olha, experimenta, faz, não sei o quê. E sempre, quando eu vejo, ela já protocolou. Mas eu preciso estar ali com ela, entendeu? Segurando na mão. E às vezes é uma questão de insegurança mesmo. Insegurança, é verdade. Não, mas e não só isso. Realmente nós somos treinados para algumas coisas na formação acadêmica. E como se diz na prática, a teoria é outra, né? Além dessas coisas todas de interpretação, de divergências, etc., talvez não nos ensine, me lembro da época da faculdade, um colega que estava mais avançado, e eu estava lá no primeiro semestre do curso de Direito, acho, estava comentando com uma outra, 2 colegas mais alguns semestres mais adiante. Claro que ele tinha experiência prática por o pai ser advogado, trabalhar no escritório, já tinha o dia a dia, né? Porque se for pensar, talvez lá na faculdade não tenham me ensinado, por exemplo, tu faz uma petição inicial, tá, beleza. E aí tu faz o que com ela? Tu leva ela onde? Tu protocola ela onde? Pensando em processo físico atrás, tá? E o preparo, e o pedido de AJG. Isso. Essas coisinhas que tu vai pegando no dia a dia. E a mesma lógica se aplica para hoje. Hoje eu não levo ela fisicamente, eu distribuo ela eletronicamente. Em qual sistema?
Qual é a competência? Desde o Quer endereçamento. ver um exemplo claríssimo, Primeira Felipe? linha, né? O endereçamento. Para quem que eu mando esse Sim, negócio? sim. Ela é federal, ela é estadual, ela é É. trabalhista. Primeira ação que eu fiz foi contra o ponto extra da TV a cabo. Na época só tinha um fornecedor. E eu tentei 2, 3 colegas, ninguém tinha tempo de ler a minha petição inicial. Eu estava de paralegal num escritório, nunca tinha feito. Minha prática jurídica era pouca, apesar de eu ter ido estagiar 2 anos antes de me formar, me formei velho. Eu me lembro que eu procurei meu primeiro estágio no corredor do hospital, meu filho na CTI neonatal, meu filho do meio. Tá. Né? E quando eu encaminhei a carteira da ordem, eu soube da gravidez do terceiro, com DIU e tudo. Um abraço para os meus que chegou aí. Bom, e eu entrei com a ação para um amigão meu, graças a Deus que foi para um amigão, pedindo o meu único pedido, a total procedência da ação. Não Genérico. tinha nenhum outro pedido. E eu perdi. Embora o juiz tenha dito, olha, tu tem razão, mas não tem pedido. Ah, meu E Deus. foi por falta de alguém que me desse o aval e dissesse, não, Paulo, tem que botar os pedidos aqui, cara, olha aqui, ó, tu, nesse tal descrição dos fatos aqui sai um pedido, aqui sai outro, aqui sai outro, coisa de experiência. Então, Sim, eu aprendi sim. doendo. Né? Infelizmente foi doendo. E Grande doutor Bruno, um abraço, meu querido. E pensando bem, falando em pedidos da petição inicial, principalmente, né, é fundamental, se for observar hoje, né? Tu quer a condenação de alguém, tu quer a determinação da Sim. prática de um ato, tu quer a abstenção. Ridículo, eu fiquei louco de vergonha, foi em audiência que me disseram isso, né? E a preposta da ré era uma ex-colega minha de colégio, linda, e eu louco de vergonha, pensando, mas eu sou um ignorante, né? Aí foi e disse, ó, meu amigo, eu vou te pagar de alguma forma. Não, Paulo, tá tudo jóia, eu fiz mais para te encorajar mesmo e tal, mas até hoje eu me sinto em dívida com o cara, sabe? Sim. Não, e bem ou mal essa experiência valeu por esse aprendizado, né? Pô, demais. De tudo a gente tem que tentar achar uma... Aí tava olhando agora, cara, eu fiz um grupo de WhatsApp trabalhista e previdenciário que é para essas dúvidas bobas, assim. Talvez até tu esteja lá nesse grupo. Ele tem já uns 5, 6 anos. Com certeza não, porque de trabalhista eu só quero distância. E não assim, é a minha praia. Eu montei o RS Banco de Oportunidades no Face, que já tá com mais de 10 mil membros. Tem 7 anos o grupo já, cara. Esse eu participo. Tem mais o Capitais, que tem 730 pessoas, e o Região Sul, que tem 1.200 pessoas. Mas o RS bombou mais de 10 mil pessoas. Tá disseminando as coisas ali. E o legal dali, cara, eu sei que ali ajuda muita gente, eu não sei quem que é. Né? Nem quem eu diretamente possa ter ajudado, mas eventualmente, em algum evento, né, não querendo ser redundante, já aconteceu que tivesse, o senhor é o Paulo Cordeiro, sim, o senhor não é do grupo aquele e tal, sou, o senhor mudou minha vida, não sabe, não sei o que, e vem esse tipo de feedback, assim, que tu te sente super feliz, né? Que legal. Isso me fez lembrar um episódio da última semana, um colega que eu não tenho contato no WhatsApp, mandou um áudio, um número desconhecido, agradecendo que eu tinha auxiliado ele com o processo, dizendo que o agravo que ele tinha feito, tinha deu provimento, deu certo. Aí eu fui ver qual é os grupos em comum que a gente está em direito de trânsito, que eu estou lá de enxerido, porque eu não lido muito com trânsito. Eu tenho uns que eu me mantenho ali mais para aprender quieto mesmo. Isso. E aí até quando vem alguma coisa de trânsito, eu provavelmente encaminho para um outro colega. Aí eu também não estou mais fazendo, eu acho um ramo muito chato de trabalhar. É muito documento. Ele agradece e tal, ele todo entusiasmado, e eu assim, simplesmente diz, olha, eu fico feliz, que bom que deu certo e tal, mas eu, sinceramente, eu não me lembro do que era o assunto. E nem é por isso, porque senão tu te lembraria. E aí ele me diz, não, era um processo de cassação, processo de suspensão de direito de dirigir. Aí que eu tive a certeza, não fui eu que te ajudei, cara, eu não lido com isso. Aí depois eu entendi. Não, é que no grupo de trânsito lá eu perguntei, tu me ajudou com a questão de procedimento, como protocolar o agravo de instrumento no sistema. Que às vezes é uma coisa que te parece tão pequena, mas para a pessoa era um pepinaço. Isso, não era com a matéria, que eu nem li, era com o procedimento. E aí eu lembrei, realmente eu lembrei. Agora eu sei do que tu está falando. E fica uma satisfação agradável, a gente se sente bem em poder claro que sim, contribuir com porque na verdade é isso, né? Eu costumo dizer assim, não tem nada mais egoísta que o altruísmo, porque quem é altruísta é porque gosta de ajudar, e quando tu sabe que tu tá ajudando alguém, a própria recompensa tá no ato, né? Sim.
E Isso te não há faz dúvida. muito bem. Então, o altruísmo Faz, acaba sendo uma ação egoísta, né? No sentido de tu te sentir bem. faz, Não verdade, importa quem tu verdade. tá ajudando, não importa nem se tu tá ajudando uma pessoa que não gosta de ti. Não faz Sim. diferença. Não, Eu acho que tu é assim também. não, com certeza. E porque tem aquele raciocínio também de pessoas que digam, tu vai ajudar o outro, ou tu quer roubar o cliente dele, ou tu tá Tá? correndo um risco de perder Não, são coisas distintas, né? Eu acho que a gente não. Eu estou ajudando, às vezes, ou perguntando, quando a dúvida é a minha, né? E nem estamos falando de quem é o nome da pessoa, quem é o cliente, a gente não sabe, não tem a menor ideia do que é que está acontecendo. Agora tem a colega, a Anne Rose, que acabou de entrar ali, está dizendo que é satisfação, né, ajudar o colega e tal. Eu tenho uma lembrança bem curiosa. Nós vamos falar da frase do Kleber antes, né? Sempre fica o cheiro das flores na mão de quem as dá. Que Isso bonito, aí. Kleber. Que é um homem apaixonado, né? Ele escreveu, ou ele copiou, não quero dizer que ele tenha colado, tá? Não, bem Plagiado, capaz. mas eu li isso há poucos dias. Eu acho que num grupo desses WhatsApp ele deve ter escrito, ou algum outro colega fez a referência. Mas eu acho que o lembrou momento dessa de frase. vida dele permite que ele escreva essas coisas. Permite, sem dúvida. Agora, nossa. Apaixonado, eu não sei como ele conseguiu uma mulher linda daquelas. Pois é. Vai ser papai também. Esse vai ser um baita de um papai, né? Vai ser. Mas eu queria dizer da colega Anne, que escreveu logo depois dele aqui. Eu tenho uma lembrança particular. Eu acho que foi num grupo de direito de família, um questionamento lá sobre, ou de processo civil, enfim, era uma questão de inventário, acho que era. Eu fiz uma chamada com ela por WhatsApp, eu estava numa viagem no exterior, no ano passado, foi a primeira vez que eu falei com ela. E a partir daí começamos a conversar e tal, ela me deu um retorno, era um negócio de um agravo também, e depois que acho que deu certo, tem uma pendência lá com o juiz de primeiro grau, que ele não está querendo se fazer entender, mas enfim, ele mexe, a gente conversa sobre vários assuntos também. E tem umas lembranças legais. O Kleber escreveu de novo agora que ele é o romântico. É um romântico, bem, é isso aí mesmo. A Anne lembrou. Mas nem precisava, com o dinheiro que ele tem, não precisava ser romântico. Mas assim, pela aparência, eu acho que é recomendável. Eu falei antes, né? A gente tem que se vingar também quando os outros falam aqui as coisinhas da gente. Vou escrever. A minha família, ele veio aqui em casa uma vez só, ainda era solteiro, minha família se apaixonou por ele. É muito gente boa. É fora de série mesmo. E é bacana essa experiência, então, que eu estava dizendo eu não enxergo dessa forma, nunca tive esse sentimento de a pessoa corre o risco de vai roubar meu cliente, ou eu com a intenção de querer. Eu vou te ser bem sincero, meus clientes, eu perdi um ou dois clientes para colega porque não me encontrou, porque eu mudei de endereço ou coisa assim, muito embora eu seja muito achável, né? Tô em tudo que é rede social e tal. Perdi um ou dois que a maioria que eu ganhei sem ter feito esforço por ajudar os outros compensa muito de longe. Compensou. E acho que é bacana isso aí, a gente trocar essas experiências, né, como estamos falando aí, porque a gente às vezes pega um processo, uma causa inédita lá, que nunca estudei, nunca vi aquele assunto. Eu me recordo que o primeiro processo, quando eu no escritório onde eu estou até hoje, que é da família do meu sogro, minha esposa, enfim, advogado também, eu brinco que eu sou o único de fora da família, né? Porque todos os outros já estavam aí, que entrei depois. Mas o primeiro processo, a primeira situação lá, o caso concreto que eu me recordo, quando eu estava estagiando ainda na faculdade, era uma ação de revogação de doação por ingratidão do donatário. Primeiro raciocínio. Cara, isso aí tá no código. Alguém falou lá em alguma aula de direito civil lá atrás, mas nunca vai existir na prática. Não, estava ali concreta. O que tu vai fazer? Como é que é? Nunca, jamais imaginaria. E vou dizer, ao longo do tempo, desses anos, aconteceram outras depois, são raras, mas apareceram. E hoje, dúvidas semelhantes que surgem nesses grupos, eu consigo dizer, já passei por algo assim, ó. Era uma situação assim, o que é mais legal desses grupos é isso, é a experiência prática, né? Sim, a experiência prática. E tem colega que me liga só para conversar sobre os casos, mesmo que não seja uma dúvida, mas para reafirmar o que ele entende e tal, ou ela, né?
Volta e meia, Paulo, posso te ligar? Pode, vamos lá. Às vezes aquela ideia só de ouvir a tua palavra, dizer, não, reafirmar que tu tem razão concordo, no raciocínio. Porque o raciocínio muitas vezes está poluído pelo teu desejo, né? Sim, tu tá... O Tusnildo, lembrando que eu ajudei ele a escanear fotos. Isso aí. Obrigado, meu amigo. Nem me lembrava disso também. Às vezes a pessoa tá É uma com coisa simples, né? A ideia às vezes tá com aquela ideia fixa, aquela viseira, né? Que tu só enxerga ali, não consegue expandir um pouquinho. E de repente, tu faz um negócio assim, faz assado e tal. É bom essa. Vale muito essa experiência. Vale muito. E outra coisa, né, Tchê, o que tu vê de grandeza nos outros. Porque hoje em dia é cada vez mais raro a gratidão, né? E tu vê uma coisa dessa, assim como o Tusnildo falou agora, uma bobagem para quem ajuda. Escaneamento de foto é uma coisa simples, eu tô acostumado a fazer. Tu esquece. Mas para o outro não é tão simples, né? Só que as pessoas lembrarem de agradecer uma coisa tão simples, te mostra que existe mais gente grande por aí, né? Eu acho que a gratidão é a coisa mais bonita que existe no mundo, né? E é uma coisa que eu procuro conservar em mim, ser grato. Eu me lembro, essa característica que eu tenho, de quem me ensinou um atalho para chegar na rua tal. Há 20 anos, num emprego que eu tive. Eu me lembro dessa pessoa, porque me ajudou, me ensinou. São as pessoas que me deixam marcado, assim, quem me ensinou alguma coisa. Alguns fatos eu acho muito bonito quando isso acontece. Eu volto e meio Paulo, tu me ajudou em tal coisa. Pô, muito obrigado. Coisa que tu nem te lembra, né? Mas é lindo, porque quando tu agradece é sinal de humildade, né? Sim, e é sinal que tu contou bem, que essa pessoa provavelmente vai ajudar mais alguém, né? Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso é gratificante ter esse retorno, esse feedback dos colegas, e nos marca realmente algumas... E olha a riqueza da coisa, cara. Nos últimos 2 meses, né? Faltam 9 minutos para acabar a nossa live. Passa voando. O Kleber disse que tem que te ajudar a encontrar o pescoço. Eu tô pescoçudo, ó. Emagreci um pouco. Piadista. Ele é muito engraçado. O que eu tava falando? Tu viu, ó, nos tira até do foco. Tu ia relatar alguma situação aí, tu tava começando, que não chegou a iniciar o assunto. Não me lembro agora. Enfim, faz parte. Além de que faltam 8 minutos para acabar a live. Brincadeira. Então é bacana essa colaboração. Eu me sinto bastante satisfeito, bastante grato. A mesma gratidão do próprio convite de estar aqui participando hoje contigo aí, que mas que com esse tema aí tinha que ser tu, cara. Esse tema aí tinha que ser tu. Que é isso? O Oráculo, não falei ainda, né, do apelido, Oráculo, todo mundo já sabe quem é o Oráculo. Na verdade, eu tenho na verdade, a única coisa que eu tenho é uma facilidade, eu diria, com números, um pouco de memória visual. Eu não tenho de lembrar o artigo. Que é fácil para localizar, então, e como eu tenho aquele tempo que eu estava mencionando, não vou dizer ocioso, porque eu estou trabalhando, estou no escritório, mas é um tempo que eu não estou no fórum, não estou em audiências, e quem faz tipo trabalhista, às vezes passa o dia lá, né? Sim. Uma série de audiências. Eu estou mais tempo na atividade no escritório, então estou sempre na frente do computador. Ali é fácil para mim abrir ali o navegador, pesquisar, ler, copiar um artigo para escrever, eu tô aprendendo responder a o WhatsApp. ficar com a bunda sentada na cadeira e me concentrar em escrever. Porque eu sou hiperativo, essa dinâmica da trabalhista tem tudo a ver comigo, assim, de estar na rua, de estar fazendo audiência, de estar fazendo reunião. E aqui não, né? Aqui, então, para eu produzir um texto, eu tenho que estar com 3 textos abertos, mais uns 5, 6 sites. Aí eu consigo produzir. Se eu tiver que fazer uma só tarefa, eu não consigo. Não vai. Eu tenho tido a dificuldade no tal do home office aí, né? Que é uma palavra bonita para dizer que está trabalhando em casa. Eu tenho tido a dificuldade, me percebi aqui que eu começo várias coisas, mas para terminar todas elas tá difícil. Começa aqui, deixa parado, vai para outra, volta, sabe? Às vezes o tempo não rende. Né? Eu tô me reciclando nesse sentido aí. O Tusnildo tá dizendo que eu tô solto porque a mulher não tá aqui, ó. Tá aqui do lado, tá fazendo a reunião pelo computador também. E aí hoje ela cedeu o ambiente pra mim. Aqui é o nosso gabinetezinho, ó. Trabalha aqui atrás, né? Eu me lembro que ela tá sempre ali atrás. Hoje eu também estranhei que ela não estava. Não é desprestígio a ti, tá? Ela tinha reunião hoje. Manda um abraço, não tem problema. Aliás, nessa história
de videoconferências é o que se faz, eu faço diariamente, cara. Impressionante, impressionante. Eu mais pelas lives, assim, eventualmente uma reunião que outra, mas eu sempre gostei da comunicação virtual, né? Não, eu sou bastante adepto às tecnologias também, para mim foi uma adaptação bastante fácil, eu diria até. E tô vendo e tô incentivando outros, né, dentro dessa ideia. Sim, acho que as próprias lives fazem isso também, né? Sim. Incentivo. Essa ideia lá atrás que eu falei do Jack aqui e tal, eu fiz contato tomei a iniciativa de fazer contato com a assessoria do nosso magistrado aqui, me colocando à disposição, me deram retorno na última semana, deverão ser reagendadas ou marcadas novas audiências, com algumas preocupações, né? Quantos Jacks tem aí? É um juizado só, juizado só. especial, tá? Mas tem 12 juízes leigos, conciliadores, deve ter uns 10 também, não recordo. As audiências normalmente são 2 noites por semana, né? Uma é conciliação, uma é instrução, e participam 3 a 4 julgadores, né? Ou conciliadores ou juízes leigos. Se dividem lá, ocupam 3, 4 salas simultaneamente. Só que agora com essa história, já tô vendo que com essa história de videoconferência, essas audiências vão passar a ser no horário de dia, no horário do expediente forense. Estou imaginando que vai ser assim, não tem por que mais. Quem faz uma atividade paralela pode dificultar. Apesar que aquela história, se nós pensarmos, o camarada recebe uma intimação para ir para uma audiência, ele tem que sair de casa, tem que se deslocar, ou ir de carro, ou ir de ônibus, chegar lá com antecedência, ele tem umas etapas a cumprir, tá? Agora, por videoconferência, ele pode continuar no seu ambiente de casa, ele continua com outras etapas a cumprir. Quais são? Ele vai ter que acessar o computador ou o celular, instalar um aplicativo. Muda algumas coisas, mas ele vai ter que participar de alguma forma. É do seu interesse também buscar isso. Eu sei que aqui na comarca tem uma preocupação, para começar, né, pelo menos, de só aqueles processos onde as partes concordem em realizar esses atos, não vão fazer a título de experiência. Isso é da portaria do CNJ, mesmo já define isso, né? Tem que ter a concordância das partes. Umas primeiras audiências de conciliação, que em tese são mais simples, mais tranquilas, né? Tem um acordo, não tem, pronto. A instrução, vamos ver como é que vai ser com aqueles detalhes todos que a gente mencionou. Eu não sei como é que está ali, se já Cara, eu acho que vai começar assim, os que concordam vão fazendo as instruções, vão se levantando os problemas, né? E aí, a partir do levantamento de problemas, as resoluções podem permitir a audiência de instrução para os próximos. Tem a questão da igualdade digital também, nós até falamos disso tudo antes. A inclusão. O Felipe é uma pessoa que incentiva e ensina a plataforma digital. Eu não fosse do grupo de risco, já estava o amigo convidado para vir aqui em casa para a gente conversar e tal. E ajudar nessa questão da plataforma, né? Do digital, enfim, mas infelizmente sou. Com a ferramenta aquela que o judiciário tem colocado, o CNJ colocou como oficial, o Cisco Webex Meetings aquele, mas tem outros, né? Tem o Google Meet, tem o Zoom. Mas tem outros problemas, por exemplo, a área trabalhista agora está para entrar a obrigatoriedade do ECALC. E é um pepino, até para os contadores. 2 minutinhos. É um pepino para os contadores também. Mas rapidamente, só para dizer, com essa plataforma do CNJ, eu, por ser juiz leigo, ter um e-mail institucional, que é aquele @tjrs, fiz o meu cadastro, fiz treinamento, assisti vídeos, tenho utilizado, até esses últimos dias eu parei, mas tenho utilizado e incentivado colegas nos grupos do WhatsApp. Alguém quer entrar para acessar, para te conversar, se enxergar como estamos fazendo agora, mostrar, tem recursos ali, dá para tirar da sala temporariamente, voltar, enfim, trocar essas experiências, porque em algum momento vão precisar usar. Né? Mas aproveitando então que o relógio nos chama ali no tempo, né? Eu antes que caia a conexão aqui, eu vou aproveitar para ir já me despedindo, agradecer a gentileza. No final a gente certamente teria outra hora para ficar falando sobre vários exemplos. E a gentileza tua de estar fazendo a live comigo. Não, agradecido mesmo. E é legal, me coloco à disposição de todo mundo, o pessoal que é daqui sabe que eu ajudo a qualquer momento, no que puder. Se não puder, vou pesquisar, vou perguntar para quem pode saber. Não tem a gente sabe, todo mundo sabe quem é o oráculo. Não, oráculo não precisa, é demais. Mas, aliás, se der vaga naquele grupo lá que eu saí, me bota de volta. Voltar. Eu quero. Naquele sim, outros não.
As polêmicas Aquele- pararam ali, o grupo tá bem tranquilo. Foi uma Não época tinha de defender tantas a polêmicas, prerrogativa da advocacia, isso que me irritou. Sim, Assim sim. como me Não, irritou em outros grupos. mas tá Obrigado, legal, Tusnildo. Eu também quero te agradecer muito a tua disponibilidade aí, inclusive de ajeitar o teu fuso horário, né? Não, Porque realmente tranquilo. tu tem razão, a gente conversou em 19h30 e eu agendei às 11, não sei porquê. Não, mas tá certo. E Certo. agradecer a todo mundo que participou aí, pelos teus amigos, os meus. Espero que os teus virem meus e os meus virem teus. Tomara. Dizer que na quarta-feira tem o Thiago Moisés, aqui vamos falar sobre os profissionais, direito do trabalho da área da saúde. Né? Um outro